Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu gosto, a gente tinha uma brincadeira lá no Baúna que existem 3 irmãos na Bíblia, os 3 senses. É o Filipense, o Colossense e o Tessalonicense. E a gente vai ler um deles. Vamos abrir a Bíblia em Filipenses, no capítulo 4. Capítulo 4 de Filipenses. Apenas um versículo, o versículo 8. Filipenses 4, versículo 8. Que está escrito assim: Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Somente até aqui. Podeis todos tomar assento. Glória ao nosso Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor, logo após que o pastor fez esse convite para que eu trouxesse a palavra à igreja nessa noite, ele tocou em meu coração nesse versículo. Ali no jantar também eu estive conversando com meu irmão, a gente estava conversando algo sobre a Bíblia e esse versículo me veio à mente e eu falei, é isso que o Senhor quer falar à sua igreja. E aqui nós temos mais um ensinamento inspirado pelo Espírito Santo por intermédio do apóstolo Paulo. Um ensinamento prático e que edifica as nossas vidas e que nos traz crescimento espiritual. O que nós temos aqui ao abrirmos as nossas páginas de nossa Bíblia? É uma carta de agradecimento. Paulo aqui ele escreve essa carta agradecendo uma oferta que os filipenses tinham dado a ele em um momento de grande dificuldade. Muito provavelmente ele estava preso na sua primeira prisão, que foi a prisão mais leve, vamos assim dizer, e escreveu essa carta. Ele escreveu essa carta a uma igreja que era amada por ele. A gente consegue sentir o amor que ele tinha pelos filipenses ao ler essa carta. Mas era uma igreja ali na cidade de Filipos que estava passando por grande sofrimento. Era uma igreja que estava sendo perseguida. Então, o que Paulo escreve aqui são palavras de incentivo, de encorajamento, em toda a carta. E quando olhamos para o capítulo 4, ele traz algumas exortações práticas, que servem tanto para aquela igreja, a igreja de Filipos naquela época, quanto para nós, pois assim é o efeito das cartas que Paulo escreveu. Primeiramente, aqueles que estavam lendo, e depois a nós, como igreja posterior, uma igreja depois daquilo que Paulo escreveu. E ele traz algumas exortações nesse capítulo 4, dizendo para eles se alegrarem no Senhor, depositarem a alegria deles em Cristo, depositarem a felicidade, tudo aquilo que traz regozijo na alma deles em Cristo, que eles se alegrem no Senhor. Ele também vai dizer, sejam amáveis, sejam pessoas amáveis. E ele estava falando isso a pessoas que estavam sendo perseguidas, a pessoas que estavam passando por grande sofrimento, mas ele disse mesmo assim, sejam amáveis. E ele também vai dizer, não se preocupem. Também eram alguns dos ensinamentos que Paulo trouxe aqui, em especial nesse capítulo 4, para que os filipenses não fossem preocupados, como a própria palavra diz, preocupados, uma ocupação anterior do acontecimento. Eles também deviam ser gratos. Os filipenses, assim Paulo diz, e consequentemente nós, precisamos ser gratos. Ele também vai dizer, vivam em paz. Que todos eles, assim como nós, precisamos viver em paz. Mas algo que eu quero meditar com a igreja, além de todos esses pontos, que cada um renderia um sermão, cada um renderia uma mensagem, uma meditação, eu gostaria de meditar no que Paulo disse nesse versículo que nós lemos, em especial no final dele.
pensem no que é excelente e digno de louvor. Algumas versões vai iniciar esse versículo dizendo: tudo que é puro e amável, nisso pensai. Ou seja, vai dizer aquilo que está na mente, aquilo que vem da nossa mente. Então, o foco na mensagem dessa noite é preencher a mente e o coração com a paz de Deus. Se fôssemos colocar um tema nessa mensagem, deveria ser guardando a mente em tempos difíceis. E é isso que Paulo vai orientar, e é isso que o Espírito Santo quer dizer a cada um de nós. Como devemos tratar a nossa mente em tempos de dificuldades. Nós temos alguns entendimentos quando olhamos para a Bíblia em relação ao pensamento, à mente, aquilo que está em nosso, vamos dizer, cérebro. A Bíblia, em alguns momentos, vai tratar o sentimento, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, como aquilo que vem do coração. O pastor, muitas vezes, em suas pregações, vai dizer isso, que naquele período, se tinha um entendimento de que os pensamentos, de que os sentimentos vinham do coração. E lá em Mateus 12:34, Jesus vai dizer assim, que a boca fala do que o coração está cheio. Aquilo que nós recebemos e vamos guardando é aquilo que será colocado para fora. E o Salomão vai dizer em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, ele vai dizer assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. Ou seja, guarde os seus pensamentos, guardem os seus sentimentos, porque deles provém a vida. É isso que a Bíblia vai nos ensinar. E a mente, aqui a gente leu o coração, mas vamos entender coração e mente como uma unidade, como um só ente. É um campo de batalha. A mente, o coração, é um campo de batalha. E Deus, Ele nos criou com sentidos. Nós vemos, nós ouvimos, nós falamos. E eu, meditando nessa palavra, eu cheguei a uma conclusão de que tudo isso funciona como portas de nosso ser, de nossa alma. Quando nós temos as portas de entrada e as portas de saída. O ouvido, aquilo que nós ouvimos, é a porta de entrada para a nossa mente, para o nosso coração. Aquilo que nós falamos é a porta de saída. Aquilo que entra, certamente, se você deixar guardado lá dentro, uma hora vai sair. Então, Deus nos criou com essa capacidade de sentir, ter o tato, de ver aquilo que vemos, também é a porta de entrada para a nossa alma, para o nosso interior, para o nosso coração, para a nossa mente. E mesmo sendo salvos, mesmo Cristo nos salvando, nós ainda estamos sujeitos ao pecado. O velho homem, ele ainda insiste em viver dentro de nós. Lutero vai dizer que ele achou que tinha matado o velho homem nas águas do batismo, mas ele não sabia que ele sabia nadar. Então ele tem que matar dia após dia. Então o pecado, ele está ao nosso derredor. Assim como o inimigo, ele está sempre ao nosso lado, vamos dizer assim. Nós devemos estar sempre atentos. E o pecado, ele corrompe a nossa mente. Ele corrompe os nossos sentimentos. Ele distorce os nossos pensamentos. Nós, muitas vezes, podemos cair em pensamentos que estão em desacordo com a vontade de Deus, que estão em desacordo com o que Cristo tem para nós. E isso é afetado pelo pecado, pelo velho homem que ainda habita em nós, de alguma maneira. Mas, como eu já citei, Lutero disse do velho homem ter que matá-lo todos os dias. Ele também, certa vez, falou uma seguinte frase, que você não pode impedir que os pássaros sobrevoem a sua cabeça, mas você pode impedir de que eles façam um ninho. Como que a gente pode entender isso? Os pensamentos negativos, os pensamentos pecaminosos
podem até sobrevoar a nossa mente. Eles podem até, aquele olhar lascivo pode vir à primeira instância, mas, pelo poder do Espírito Santo, você pode fechar o olho, desviar o olhar, parar de pensar aqueles pensamentos pecaminosos. É o ensinamento que Lutero quis dizer ali naquela frase. Você não pode impedir que os pássaros sobrevoem sua cabeça, mas que ele faça um ninho, isso você pode impedir. O que isso quer dizer? Pensamentos virão, pensamentos pecaminosos, olhares lascivos, gananciosos, podem acontecer em cada um de nós, tanto para mim, quanto para você, para o pastor, para qualquer um. Ninguém está escape desses pensamentos, desses sentimentos. Mas você não pode dar lugar a ele, fazer com que ele faça morada, crie um ninho em sua cabeça. Por isso, precisamos buscar o Espírito Santo, que vai nos fortalecer, que vai nos trazer forças para conseguir vencer esses pensamentos, vencer estes momentos que vão longe da vontade de Deus. Então, a mente, o coração é um campo de batalha. Assim como também está escrito nas Escrituras, de que a carne luta contra o espírito. A nossa vida é uma vida de batalha, e é uma batalha travada todos os dias. É como diz o ditado, a cada dia matando um leão. E nessa batalha, a mente, ela é um alvo do inimigo. Se não, o maior dos alvos do inimigo é a mente. Quando olhamos para o passado, na história do mundo, vemos que regimes perversos, eles usaram a mente para espalhar ideologias destrutivas, ideologias malignas. Nada do mal surge, nenhum regime, algo maligno surge sem que as pessoas sejam convencidas. Ou seja, o inimigo primeiro ataca a mente. Quando olhamos para a história e vemos regimes como o comunismo, nazismo, fascismo e todos os ismos que surgiram, que mataram milhares de pessoas, primeiro eles tiveram que cuidar da mente das pessoas, de convencê-las, de incautar na mente aquilo que eles acreditavam, até que milhares de pessoas foram convencidas de algo que era ruim, porque primeiramente o inimigo ataca as nossas mentes. Efésios capítulo 6, versículo 16, vai dizer que o diabo, o nosso inimigo, usa dardos inflamados para nos atacar. No período em que Paulo escreveu também esse versículo, lá para a igreja de Éfeso, as armas utilizadas eram arco e flecha, que os dardos, eles eram colocado fogo na ponta e jogado para cima, para que caísse nas cabeças dos adversários. Estamos vendo, nesses últimos dias, os noticiários, ali na guerra entre Israel e Irã, e aquilo ali nada mais é do que uma evolução desses dardos inflamados. Se naquele período utilizavam-se flechas para atacar o inimigo, dessa feita, nesses dias que nós estamos vivendo, se utilizam mísseis. Nós podemos fazer essa analogia de que o inimigo, ele joga mísseis contra nossas cabeças. Esses mísseis são os pensamentos malignos. Mas nós também vemos nas notícias que estamos olhando nesses dias, de que Israel, ele tem como se fosse uma proteção que impede que esses mísseis caiam. Eles chamam de Iron Dome, que é um domo de ferro na tradução. Ou seja, que impedem de que aqueles mísseis caiam. Então, eles têm a proteção para não serem atingidos. E nós, trazendo isso para a vida espiritual, nós podemos entender que nós precisamos estar protegidos. E nessa passagem que Paulo escreve lá à igreja em Éfeso, ele vai tratar da armadura de Deus. E ele vai falar de um capacete, que é o capacete da salvação, que é o que nos livra dos dardos inflamados do inimigo. Então nós precisamos vestir este capacete, estarmos vestidos do capacete
da salvação. Então, se você é um filho de Deus, você se encontrou, foi salvo por Cristo, você precisa vestir esse capacete. É encontrar a salvação em Cristo Jesus. O inimigo, ele quer plantar dúvidas, distorcer verdades em nossa mente. Ele quer dominar a nossa mente antes de qualquer coisa. Ele não quer dominar primeiramente o nosso corpo. Primeiro ele domina a mente e traz pensamentos que vão em desacordo com Cristo. Então, precisamos vestir a armadura de Deus, vestir o capacete da salvação. O capacete, ele protege a mente desses dardos inflamados do maligno. A salvação, Cristo nos salva uma única vez, ali fomos salvos. Vestimos o capacete da salvação. E após esse processo inicial da salvação, segue-se um outro, que é o processo da santificação. Porque o inimigo vai permanecer lançando as flechas contra nós, mas precisamos dia após dia, estarmos no processo da santificação. É aquilo que Paulo escreveu lá em Romanos, no capítulo 12. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê? Do vosso entendimento, da vossa mente. Enquanto o inimigo está lançando os pensamentos, lançando os sentimentos malignos, nós precisamos estar renovando a nossa mente dia após dia. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E como nós renovamos? Por meio de Cristo, por meio das suas sagradas Escrituras. Lá, nesse mesmo livro, essa mesma carta que Paulo escreve à igreja lá em Filipos, no capítulo 2, no versículo 5 em diante, Gi, pode colocar para a gente, na versão NVI, que vai ser mais específico ainda, porque nós precisamos ter o pensamento de Cristo. Enquanto o inimigo está lançando os pensamentos que ele quer que a gente tenha, nós precisamos ter os pensamentos que Cristo teria. Lá em Filipenses 2:5, vai dizer assim, ó, seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Nós precisamos pensar como Cristo Jesus. Segue adiante, Gi. Que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Um pensamento humilde. Ele era Deus, mas não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Ele poderia dizer, eu sou Deus, mas ele se fez humilde. Isso quer dizer que nós precisamos ter um pensamento de humildade. Aquele que tem um pensamento humilde está sempre a aprender com Cristo. Nós nunca chegaremos, nós estamos à procura, nós estamos seguindo o caminho de Cristo no caminho para a perfeição, mas nunca atingiremos aqui nessa terra. Então, nós sempre teremos algo para aprender com Cristo, para transformar a nossa mente. E o que Paulo nos exorta aqui, dizendo para o que a nossa mente precisa estar preenchida. Se nós independente do que for, nós estamos alimentando a nossa mente. Ninguém fica sem alimentar a mente. Ou é com algo bom, ou é com algo ruim. Assim como funciona com os alimentos comestíveis, você se alimentará de qualquer forma. Ninguém fica sem se alimentar, mas alguns se alimentam de formas saudáveis, outros de formas não saudáveis. E isso trará resultado. E a nossa mente também ela precisa ser alimentada. Ela será alimentada de qualquer maneira. A questão é, com qual alimento? E Paulo, ele vai nos trazer aqui a receita de qual alimento deve preencher a nossa mente. No que devemos concentrar? Ele vai dizer, naquilo que é verdadeiro, aquilo que é verdade. Se algum pensamento mentiroso começa a querer invadir a sua mente,
já empurre-o para fora. Da mesma forma que ele entrou, que possa sair, porque precisamos nos concentrar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é a verdade. Paulo também vai dizer naquilo que é nobre. Nobre é algo que é elevado, aquilo que é digno, aquilo que é, vamos dizer assim, bonito. Nisso que nossa mente possa estar concentrada, naquilo que é correto, da mesma forma que é verdadeiro, que possa ser correto, naquilo que é puro, que os nossos pensamentos estejam distantes da malícia, daquilo que é indigno e possa ser pensamentos puros, naquilo que é amável, toda ira, todo rancor que possa ser eliminado para que aquilo que é amável possa penetrar em nossa mente, aquilo que é de boa fama, aquilo que é bem visto, aquilo que é de boa fama, aquilo que é excelente, não é bom, é excelente. E naquilo que é digno de louvor. O que é o louvor senão o elogio? Então, nisso a nossa mente precisa estar concentrada, nossa mente precisa estar focada. E todos esses aspectos, verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente e digno de louvor, todos esses aspectos não encontraremos em pessoas, não encontraremos em artistas, não encontraremos em influencers do Instagram, não encontraremos em influencers de qualquer rede social. Uma das coisas que mais tem preenchido a mente da população mundial, eu poderia dizer, são as redes sociais. Gasta-se horas, horas, horas e horas. Eu sempre me pego pensando, é tudo de graça, não é? Quem é que paga pelo Facebook? Quem é que paga pelo Instagram? Quem é que paga pelo TikTok? Ninguém. Sabe por quê? Porque nós somos o produto. A nossa mente é o produto. Para você entender qual é o nível de seriedade com isso. Porque controlando-se a mente, controlando-se os pensamentos, se controla-se tudo. Por isso, precisamos estar sempre atento naquilo que vemos, ouvimos e falamos. Algumas perguntas para a nossa reflexão. Onde estão os nossos pensamentos no dia a dia? Nossos pensamentos estão dispersos, distraídos e distantes de Cristo, distantes de Deus? Só pensamos em Cristo, pensamos em Deus 2 vezes por semana, na quarta e no domingo? Ou ele tem sido o nosso pensamento diário? Onde tenho consumido o que alimenta a minha mente? O que tem alimentado as nossas mentes? O que nós temos guardado dentro de nossa mente? É realmente aquilo que é puro, bom, amável, de boa fama, agradável? Porque isso certamente trará resultados conforme o tempo vai passando. Assim como uma pessoa que todos os dias come lá o seu miojo, seu cheeseburger, é essa a dieta dela todos os dias, um dia o resultado chegará. Aqueles que alimentam a sua mente com coisas banais, fúteis, e que não trazem edificação àquilo que não é correto, puro e amável, como Paulo aqui diz, um dia, certamente, a conta chegará, vamos assim dizer. Os resultados virão. As minhas reações, aquilo que eu reajo, daquilo que vem para dentro de mim, são mais influenciados por Cristo ou pelo mundo? Essa é a grande questão que cada um de nós, eu, você, todos nós precisamos ter em mente. As minhas reações, elas são mais influenciadas por Cristo ou são mais influenciadas pelo mundo e tudo que nele há? Para concluir, em tempos difíceis, como todos são, em especial os tempos atuais, nossa mente precisa ser protegida
protegida pelo capacete da salvação, por aquilo que Cristo nos tem a ensinar e direcionada. Aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, precisa ter uma direção. Agora cabe a cada um de nós refletir em qual direção estamos indo. A fé, ela começa, mas é sustentada por uma mente renovada em Cristo. A fé, ela é o princípio, o start da jornada cristã. Mas o sustento da vida cristã é a renovação da mente em Cristo dia após dia. Pense como Jesus. Essa é a conclusão. Se formos concluir essa mensagem em uma frase, seria: pense como Jesus, viva como Jesus. É para isso que fomos chamados cristãos ou pequenos Cristo. Nunca nessa terra alcançaremos a estatura de Cristo, mas temos uma jornada a seguir, que é nos aproximarmos cada vez mais e mais dele. Essas foram as palavras que o Senhor colocou em meu coração. Eu agradeço a oportunidade, peço a oração da igreja e que Deus abençoe a todos.